E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinho do sítio Santa Cecília e eu estou com uma enorme dúvida. Ou eu aprendo como criar índio gigante, ou eu paro de criar índio gigante. Essa é a minha dúvida. Quem assistiu o vídeo, já peço que deixe o seu comentário. Quem tiver experiência na criação de índio gigante, que sabe como criar índio gigante da maneira correta, comenta aí, me ajuda aí, que eu tô com muita dificuldade na parte da criação dos índios gigantes. Se não for inscrito, se inscreva no canal e deixa o seu joinha aí para ajudar. Então bora ver os bichão grandão e falar sobre as dificuldades. Pessoal, o nosso tema do vídeo de hoje vai ser: ou eu aprendo como criar índio gigante, ou eu paro de criar índio gigante. E por que esse tema do vídeo, né? Aprender a como criar índio gigante, ou então parar de criar. Porque o mesmo manejo, o mesmo sistema de criação que tá dando certo aqui no criatório para as Brahmas, Polonesa, Mini Coxim, Legorne, Plymouth, Caipira, Mini Garnizé, Rod, Peru, né? Não tá dando certo pro índio gigante, né? O índio gigante ele é mais delicado, por incrível que pareça, né? Uns bichos tão grandes, eles são mais delicados, precisa de uma ração específica, né? Não é só você dar ração de crescimento, ração de postura. Ele precisa de um manejo adequado para ele demonstrar todo o potencial dele de crescimento, de tamanho, morfologia. Então, eu confesso que não tá fácil para mim. O meu objetivo não é parar de criar, porque é uma das minhas raças preferidas, juntamente com a polonesa e a Brahma, né? Eu não tenho vontade de parar, mas por que eu falo em parar? Porque não dá pra você ficar com um bicho que você não tá conseguindo cuidar 100%, sem ter o resultado esperado, né? Tendo não só o problema financeiro, mas eu fico mais chateado às vezes de não poder proporcionar o que o bicho precisa para demonstrar todo o potencial dele, né? O meu objetivo é criar o bicho bem criado, saudável, que ele consiga demonstrar todo o potencial que ele tem, né? Então, o que eu acho que seria necessário para mim aprender a como criar índio gigante e fazer o manejo que eu imagino ser certo, né? Ser o que poderia ser melhor aqui para mim, pro o meu caso, né? Porque eu acho que na criação não existe aquela fórmula mágica, faz isso e faz aquilo. Cada um sabe aquilo que é melhor pro próprio criatório. Então, aqui no meu caso, o que eu penso? Em criar o galo separado das galinhas, né? Por questões ali da ração, da alimentação. E o problema maior que eu vejo é o macho, né? Os frangos que eu tirei há pouco tempo atrás, deu problema no macho de perna bramba, nas frangas não teve problema. E as galinhas botam até bem, tá sempre mantendo peso. O galo, que não tá mantendo o score corporal que eu queria, tá magro, ficou doente, né? Então a galinha não é tão difícil, o problema mais é o macho, é o galo. Então eu queria separar o galo da galinha. O galo tem a alimentação específica dele, própria dele, e a galinha a alimentação própria dela, específica para a galinha, para postura, né? E aí existem pessoas que estão fazendo inseminação artificial. Eu não sei se eu teria destreza e tempo para fazer isso, né? Porque eu tenho as vacas, tenho as cabras, as outras galinhas, então não sei se eu teria tempo. Mas a ideia seria separar o galo, ter a baia individual dele e colocar ele para acasalar com as galinhas. As galinhas poderia ser baia em grupo ou até baia individual também, para eu manter o controle, né, dos ovos. A baia individual, a vantagem é essa, você sabe qual galinha botou qual ovo, e daí você colocar, chocar separado, quando os pintinhos nascer já tá separado, você anilhar e ter um controle de quem é o pai, de quem é a mãe, né? Direcionar os acasalamentos para você explorar o melhor possível da raça. Aí entra outro problema que eu acho que eu tenho aqui, porque na minha opinião essa galinha minha é boa e aquela lá também é boa. Ela tem a cabeça um pouco pequena, mas tem barbela, 93 centímetros, né, crista bola. Essa daqui tem 91 centímetros, crista bola. As frangas já não sei se é tão legal. Aquela ali não atingiu o comprimento. Essa aqui tá meio finona. Aquela ali atingiu o comprimento, mas tem o bico preto. Não sei se tem um padrão que mereça ter todo esse manejo. Daí eu teria que investir em genética, né? Trazer animais de fora para poder melhorar isso, para recompensar esse investimento, porque daí eu vou ter um maior valor agregado e vou vender os bichos, os pintinhos, por um melhor valor, né? Então eu acho que talvez seja isso mais um fator limitante, né? A genética que eu tenho aqui no criatório não vai valer todo esse investimento de tempo, de trabalho,
para poder ter a criação ideal. Então por isso que eu tô na dúvida se eu fico ou continuo, né? Ou dá na mesma, se eu continuo criando ou se eu paro de criar, né? Se eu aprendo como criar índio gigante de verdade, né? Como é o melhor manejo para os meus índios gigantes ou se eu paro de criar. Se eu fosse parar de criar, o que eu faria? Eu ia passar esse galo aqui pro meu amigo lá, o Pedro Henrique, que ele gosta muito dele, o Galisteu. Passaria o Teodoro pro outro amigo meu lá, o Marco, que também gosta. E as galinhas eu colocaria com o galo Plymouth Rock barrado, para tirar uns frango caipira graúdo das galinhas, eu não iria vender. Mas também eu tô pensando na proposta de fazer parceria com algum criatório, estudando ainda, não vou tomar a decisão de uma hora para outra, né? Apesar de eu estar meio triste ontem, aquela franga mais clara que ficava aqui acabou morrendo. Eu não sei se ela foi botar o primeiro ovo dela e sangrou e eles beliscaram ela, quando eu achei já estava morta, né? Mas isso é coisa que acontece, né? A gente tem que tentar evitar ao máximo, mas não adianta ficar nervoso e pensar em parar só por causa disso, porque é um risco que a gente corre e volta e meia acontece na criação. Mas como eu tô falando, a motivo é esse, eu não tô conseguindo explorar o ideal da raça, tô tendo dificuldade no manejo e na criação da raça, e se eu for intensificar esse manejo, se eu for me aperfeiçoar, eu desconfio que as minhas aves talvez não tenham aquele padrão que possa dar retorno desse meu investimento. Como eu falei, aquelas duas galinhas e tem uma outra galinha lá que eu vou mostrar. O galo também, né, que ele tá meio magrão, então ele não tá demonstrando 100%, mas ele até que é bom. Mas eu acho que daí eu teria que arrumar um outro reprodutor melhor ainda. Vou mostrar um pouco os outros lá também. Essa é a outra baia, né? O galo lá é o Teodoro. Ele tem a crista alta, tem 1,5 m e não tá fertilizando os ovos. Esta galinha daqui que tá em pé em cima da beirada da caixa é a outra que tem bom padrão, que talvez valha o investimento. Essa rajadinha ali não tem altura. Essa branca também não tem a altura do índio gigante, o comprimento. A barbuda até tem a altura, mas só que daí já é barbuda, né? Então essa é a outra baia. Esse ali é o Teodoro, tá bonito, forte, saudável, mas não tá fertilizando os ovos. E aquela ali é a outra que eu disse, que tem 90 centímetros, crista bola, boa de barbela, ó, cabeça larga, olha lá. Aquela lá é a outra que eu gosto. E o Teodoro forte, bonitão, não sei porque não tá fertilizando os ovos. A crista dele tá assim porque ele brigou com o Elliot. Aí, ó. Olha lá a barbelona daquela lá. A barbudona é a Conceição. Aquela outra lá tem a barbela grande também, mas não tem o comprimento certo. Então, pessoal, só recapitulando, o que é o meu plano? Ou eu vou pegar e vou selecionar melhor as minhas aves, investir, como eu falei, em baia individual ou até em grupo, mas com a alimentação do galo separado da alimentação das galinhas. Ou eu vou modificar e transferir essas galinhas com galo Plymouth e parar de criar. Mas eu não quero parar, certo? Eu vou fazer o máximo, vou fazer de tudo para não parar de criar em gigante. Vou buscar conhecimento para poder corrigir esse defeito. Porque os Brahma, polonês, mini coxim, Leghorn, as outras raças estão indo bem pra caramba, graças a Deus, né? Até as caipira fechado estão botando bem, estão indo bem. A dificuldade está no índio gigante. Então eu não quero desistir, mas, né, como eu falei, eu não vou ficar judiando de bicho e perdendo dinheiro, né, simplesmente por gosto meu, por capricho meu. E novamente, convido quem tem experiência e quiser me oferecer ajuda ou algum tipo de parceria, pode deixar aqui nos comentários, né? Vai me ajudar bastante. E é isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.